Oi, gente. Hoje vamos tentar falar um pouquinho de assédio e obsessores, tá? Assim, a galera tá me perguntando aí muita coisa, então vamos tentar falar um pouco sobre esse assunto, né? Bom, primeiro, sintomas, né? Quais os sintomas de um assédio que a gente está sendo realmente obsediado? Existem aqueles sintomas clássicos, né? Que é você sentir o peso na nuca, você começa a sentir a sua nuca pesada. Você começa a sentir um peso no corpo, um mal-estar, sem ter assim uma explicação física, né? Muito cansaço, porque você está sendo drenado às vezes. Sonolência excessiva também pode ser, ou insônia. Comportamentos diferentes daquilo que você está acostumado a ser, né? Aí isso pode ser um sintoma de assédio, pode, vários sintomas, dor de cabeça constante, né, tipo enxaqueca que não passa, tá? Como a gente identifica, às vezes, a aproximação de um espírito? Eu já falei em outros vídeos aí, né, no lance da gente ser configurado, né? Então, algumas pessoas sentem o apito no ouvido, porque é uma percepção de de outras ondas, você começa a captar outras ondas que estão além dessa dimensão. Então, se algum espírito se aproxima aqui no ambiente, eu consigo, às vezes, perceber por esse apito, né? Porque há algum tipo de vibração, ele está vibrando numa determinada frequência que eu identifiquei. Então faz aquele apito. Agora sim, nem sempre esse espírito que se aproximou, esse apito quer dizer que esse espírito que se aproximou é ruim ou é bom, tá? Esse apito que eu sinto, a mesma coisa o arrepio, que a gente sente também quando tem alguma aproximação espiritual. Nem sempre a gente consegue identificar se é um espírito que está vibrando, né, positivamente ou negativamente. Né, um espírito bom, um espírito que está aqui para ajudar, ou é um espírito que está para atrapalhar. A gente consegue identificar a presença. Algumas pessoas, com o tempo, começam a observar essas sinaléticas e associar. Então, assim, tipo, se eu sinto arrepio do lado direito é porque o espírito é bom. Se eu sinto arrepio do lado esquerdo é porque tá querendo me fazer mal. Isso às vezes acontece porque você, até inconsciente, você começa a observar as coisas que te acontecem depois que você sente essas sinaléticas. Então, isso é uma coisa muito pessoal, tá? É subjetivo. Eu não vou chegar para vocês e dizer, ó, do lado esquerdo é bom, do lado... não tem como. É assim, inconsciente mesmo, você nem se dá conta. Aí lá na frente, quando você começa a perceber mesmo, você já está com esse código formado para você. E aí você identifica, tá? Mas, assim, em princípio, a gente consegue captar que tem uma energia diferente daquela que nós estamos acostumados a processar. Então, o teu corpo físico te dá um aviso quando você tem essa percepção já um pouquinho mais desenvolvida. Então, aí você consegue perceber que tem um ser aqui que vibra numa outra dimensão. Aí teu radar captou. E aí, com o tempo, você começa a distinguir quem é do bem e quem é da galera do mal, tá? Então, outra coisa forte no sintoma de assédio é a dor de estômago, porque nós temos o plexo solar que trabalha aqui nessa região, que é um chakra, que é um processador energético responsável, tá, pela toda a nossa drenagem, nossa saída de energia. E também com a entrada, tá? Mas principalmente pela saída. Então, quando a gente está sendo drenado, quando a gente está sendo sugado energeticamente, ele faz um esforço danado, ele começa a trabalhar para tentar te defender. E isso muitas vezes causa dor no estômago. Você sente. E é assim, é uma dor diferente de uma gastrite, de alguma. Quem já passou por isso sabe. Né? Talvez assim, como se você tivesse em estado de alerta. Sabe aquele frio no estômago que você sente com uma descarga de adrenalina, alguma coisa assim? Então, só que fica direto.
fica intermitente. Aquilo é o teu plexo solar ali, teu chakra funcionando a pleno vapor, né? Bom, então eu costumo ter essas percepções. Às vezes a gente escuta vozes ao nosso redor, tá? Vamos dizer a esquizofrenia, tá? Existem casos também de doença. Mas se você não tem esse quadro e de repente costuma ouvir sintoma de assédio, a gente vai identificando as coisas aos pouquinhos, você vai percebendo. Quem seriam esses obsessores? Gente, é difícil a gente estar aqui no mundo e não ter inimigo, né? A gente não agrada a todo mundo, né? E cada um de nós trazemos conosco um monte de amigos espirituais que a gente não percebe, amigos de outras vidas, amigos que já conviveram conosco, né? Espíritos, pessoas que estavam encarnadas aqui e que pegaram algum afeto por nós. Então, às vezes, nós estamos aqui acompanhados deles. E quem são eles? São pessoas que viveram aqui. Mas ele ainda traz dentro dele, né, na essência dele, ele ainda tem as imperfeições. Então, ou ele é vingativo, ou ele, às vezes a gente não conversa com um amigo aqui que diz, se fosse comigo eu fazia assim, assado, né? E aí, não tem aquele amigo que compra as suas dores? Então, os nossos obsessores pode ser justamente um amigo de um inimigo nosso, que veio, que comprou a dor do nosso inimigo. Às vezes a gente faz coisa para os outros que a gente nem percebe, né? Mas do lado de lá eles percebem muito mais. Então, se você faz alguma coisa e você realmente estava vibrando naquela maldade de prejudicar, às vezes o encarnado nem se dói tanto, mas o desencarnado que é amigo dele se dói e fica aqui te perturbando. Então, é uma situação que acontece na maioria dos casos, tá? A maioria dos obsessores que encostam na gente são esses desafetos assim. São essas coisinhas que a gente procura, às vezes, que a gente procura não, que a gente não procura evitar, sabe? Desentendimento com o outro, às vezes picuinha boba, falar mal da outra pessoa. Isso a gente não evita fazer e não sabe a carga que está puxando para a gente, para o nosso lado, né? Porque o encarnado, muitas vezes, ele nem escuta o que você está falando. Mas se você conseguir, você estiver na sintonia ali, falando próximo, mas falando por trás daquela pessoa que está encarnada e um amigo desencarnado dele ouvir, ele pode perfeitamente vir para o teu lado e querer te atrapalhar. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, sabe? E evitar confronto desnecessário, né? Às vezes, até na rua, se você passar uma briga de trânsito boba, às vezes você puxa para o teu lado uma turma de obsessores que não tem nem noção do que está te acompanhando. Aí, também, o que atrai isso? Sintonia, né? Se você não está bem, você está numa vibração já meio baixa, e aí você começa a atacar outra pessoa, você entrar na sintonia dos amigos espirituais daquela pessoa, eles vão se aproximar de você e vão conseguir te acessar, porque vocês estão vibrando igual, né? Então é assim que acontece. Então esses obsessores, a maioria dos nossos obsessores é de gente como a gente, de amigos de pessoas desafetos nossos. Existe o caso dos obsessores profissionais, né? Ou em outras vidas, em outras encarnações, e aquele espírito, muitas vezes ele é até pago para te perturbar, né? Numa encarnação passada, alguém fez por quê? A magia negra, né? Que existe aí, nem desde lá de trás para cá. O espiritismo, ele veio até de certa forma, porque assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, porque é como aqui, né? Então, do lado de lá, tem os espíritos que fazem maldade também, e sempre existiram, né? E sempre existiu gente que quer o mal do outro, então deseja o mal do outro. Então, às vezes, paga realmente um espírito para fazer maldade através das magias, né? Então,
esse espírito que foi pago, ele vai ficar do teu lado, esperando para poder te perturbar. Geralmente esses espíritos que são pagos, tá? Eu tô falando até assim, a gente fala muito da Umbanda, mas a Umbanda não trabalha com esse tipo de coisa não, tá? Existe a Quimbanda, que é já um outro lado que trabalha para fazer, para perturbar, né? Mas a Umbanda, a Umbanda pura mesmo, ela não trabalha com isso não. Os espíritos não fazem o mal, tá? Mas existem diversas outras seitas também que trabalham com espíritos que querem o nosso mal, que compram a briga e digam, não, tá bom, me paga que eu vou lá e perturbo o fulano. Mais ou menos assim, né? Então, esses espíritos profissionais, eles são profissionais mesmo. Só leio agora. Eles têm capacidade, eles têm conhecimento energético, tá? Para se aproximar de você e te induzir magneticamente, colocar pensamentos, induzir a tua mente a pensar coisas ruins, tá? Porque eles têm esse conhecimento. Tá? Não são todos que têm. A maioria desses que eu estou falando, que são esses amigos dos amigos, gente como a gente aqui não tem esse tipo de conhecimento. Só quem estuda muito profundamente as energias, e existem diversas seitas que ensinam você a se aprofundar nisso, né? E aí você consegue ter conhecimento suficiente para poder manipular a mente do outro. É possível, tá? Mesmo estando encarnado, isso não é só coisa de espírito, de quem está fora desse corpo aqui, não. Aqui mesmo tem pessoas que conseguem fazer isso. Estuda para isso. Existem técnicas, existem formas de você conseguir realmente penetrar no pensamento do outro. Magnetismo, indução magnética, tá? E esses espíritos aí que são pagos, eles são profissa. Então, mesmo que você não esteja na sintonia deles, eles às vezes conseguem te atingir. Então, esse é o perigo de você comprar briga também com pessoas que mexam com esse tipo de coisa. Porque vai receber uma carga aí pesadinha, né? Vai pegar uma rebordosa pela frente. E não é fácil sair de um tipo de assédio desse, porque os caras sabem lidar com isso, sabem manipular a energia, sabem manipular, sabem conseguir entrar no teu campo áureo, conseguem penetrar em todo o teu psiquismo e te induzir a ter pensamentos ruins. Eles conseguem fazer isso, tá? A maioria dos obsessores fica esperando uma brecha, fica esperando você ficar na sintonia dele para ele poder te acessar. E esses outros, porque assim, a gente tem, é como se, é aquela história do dial, né? Você tá lá no númerozinho certinho para poder pegar aquela frequência certa e sintonizar na rádio tal, né? Então, os obsessores, os comunzinhos, que são os que mais a gente lida, eles ficam esperando você mudar o teu dial para botar lá na sintonia certa para eles poderem te acessar. Esses outros mais poderosos, esses que são pagos, eles sabem mexer no teu dial, tá? Mais ou menos por aí, para poder entender o processo. Então, assim, os obsessores mais comuns, a gente consegue sair da área de atuação deles como modificando nosso pensamento, a gente vigiando, você sentindo que tem alguma coisa, você percebendo que tem alguma coisa próxima, entra em prece, faz prece, sabe, pede ajuda, pede proteção. Não que esses grandões, a tua prece não vai adiantar, tá? Prece sempre é útil. É pedido de socorro e espíritos com conhecimento, espíritos mais sábios, né? Vão se aproximar para te ajudar. Mas, se for um caso de um obsessor desse profissional, né, às vezes é preciso haver uma intervenção mesmo mais forte. Assim, então, se você se sentir muito mal, procura ou uma igreja, ou um centro kardecista,
um centro de umbanda, onde você tenha confiança, porque nesses lugares você vai ter espíritos preparados para lidar com esse tipo de espírito que está te obsediando, que não é fácil sair do campo deles, né? Quando eles cismam de te pegar, então aí você tem que procurar socorro especializado, né? Porque nesses lugares, não importa onde, gente, sabe? Sem preconceito. Você tá mal? Você procura o primeiro lugar. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu moro numa cidade pequenininha, não tem centro espírita. Tem uma igreja. E não importa se é católica, se é evangélica, procura ajuda. Porque com certeza ali naquele templo, ali naquele lugar, vai ter um espírito, vai ter uma equipe espiritual pronta para te socorrer. Que aí eles têm condição de tirar esse espírito de próximo, né, de perto de você, tá? Que muitas vezes não depende só da nossa sintonia, não. Você tá bem, mas você arrumou um inimigo aí feroz. Quem nunca, né? A gente não agrada a todo mundo e às vezes até sem querer, sem você perceber, você tá comprando briga com pessoas que realmente não medem sacrifício para prejudicar. Tá? Tanto quem está aqui quanto quem está do lado de lá, né? Então a gente tem que estar ligado nisso. E o eterno vigiai e orai. Você tem que perceber, você se conhece, né? Então dá para sentir, olha, assim, se você tiver realmente essa percepção mais desenvolvida, você sabe nitidamente. Fica atento aos sinais. Se você não estiver bem, sabe, fica ligado. As pressas, sai do lugar. Pouco tempo atrás eu sofri um assédio intenso. Uma coisa assim muito forte mesmo. Muito forte. Eu fui procurar socorro, né? E olha que o meu mentor é o cara, tá sempre comigo, mas tem horas que não adianta não. Você precisa de uma equipe forte para trabalhar, né? A gente precisa de que eles sabem melhor como lidar com essa turma. E às vezes não é um obsessor só, não, hein? Às vezes eles vêm em gangue. Dependendo com que você mexeu, dependendo do que aconteceu, com quem você futucou lá, né? Às vezes de outras vidas que vêm acompanhando. É meio complicado. A gente tem que ficar ligado, né? Então, por isso é observar sempre, se observar, sabe? O autoconhecimento é fundamental, porque aí você sabe perceber, sabe identificar, discernir, isso não é meu. Não, eu não penso assim. Que isso? Porque eles vêm mesmo, tá? Quando você percebe, a tua mente está completamente tomada. E aí você tem que sacudir, fazer um esforço enorme para poder buscar socorro e tem que ir mesmo. Não adianta, não tem outro jeito, né? E depende de você querer, né? De você buscar realmente essa ajuda. Eu sei que é difícil, que quando a gente cai, às vezes eles atrapalham de toda forma para que a gente busque ajuda, mas tem que ser forte. E pedir muito, com pressa, pedir ajuda e buscar socorro. Sem vergonha de buscar, não importa onde, gente, não importa onde, tá? Então, assim, é o que eu podia passar para vocês quanto aos sintomas, né? Observa dores sem motivo, né? Eles atacam principalmente as costas, tá? A coluna, parte da coluna, nuca. Começou a sentir assim pesado, se achar que não está dando, faz pressa. Não está melhorando, procura ajuda. Procura uma casa que possa te socorrer. Um templo, uma igreja, né? E isso não tem nada a ver com aquela religião que você acredita, sabe? Porque o mais importante é você acreditar na galera lá de cima. Então, espiritualidade, espíritos bons estão em todos os lugares, porque as religiões, apesar da gente olhar com preconceito para uma e para outra, a ideia é essa, tá? É ajudar as pessoas. Tudo bem que às vezes se perdem, mas a essência está lá
e o socorro com certeza está lá. Cada casa religiosa tem uma equipe de socorro, tem uma egrégora bacana para trabalhar e ajudar as pessoas. Isso é certo, né? Então, agora tem que saber discernir, né? Eu aconselho muito, quando a pessoa está passando por esse tipo de problema, procurar ou uma igreja ou um centro kardecista. Tá? Até desaconselho, nesse caso, a Umbanda, porque a Umbanda se misturou muito. Então, dependendo do estado que você está, do nível de assédio que você está, a não ser que seja uma casa que digam, olha, aqui é confiável. Alguém que já foi, que passou por lá e que conseguiu ser socorrido e te indique. Porque existem muitas casas de Umbanda, muitos terreiros de Umbanda que são misturados. Então, às vezes você vai lá, embora tenha espíritos bons, abnegados, querendo trabalhar, dependendo da sintonia, do nível que você está, você volta às vezes até porque você puxa também, né? Então, é experiência que eu já passei, então a gente tem que tomar um certo cuidado, né? A Umbanda é uma religião maravilhosa que eu respeito, que eu amo de paixão, respeito mesmo, mas assim, infelizmente as casas se misturaram muito. É isso que os centros kardecistas eu acho de certa forma válido, eles evitam misturar várias linhas para poder manter ali uma certa vamos dizer assim, um grupo com o mesmo pensamento, com a mesma sintonia dentro daquela casa. Então, os centros kardecistas procuram manter isso. A Umbanda, como ela, ainda bem, né, acolhe todo mundo, ela é mais aberta, né, ela trabalha com várias linhas, com diversos espíritos em diversos graus, e às vezes isso mistura um pouquinho. Então você não está bem, dependendo da casa. Existem casas fantásticas que só trabalham também no bem. Mas dentro da Umbanda existem casas que trabalham tanto fazendo bem quanto fazendo mal. Tá? Era onde eu queria chegar. Mas não é porque se chama de Umbanda erroneamente. É porque nós, por talvez assim, por desconhecer a religião mesmo, e todo mundo diz, ah, ali é um terreiro de Umbanda, quando na verdade não é um terreiro de Umbanda puro. Nem deveria receber o nome de Umbanda, porque a Umbanda não trabalha com nada negativo. Mas, infelizmente, alguns terreiros recebem o nome de Umbanda e trabalham também com coisas ruins. Então a gente tem que ter um certo cuidado ao procurar ajuda nesses lugares. Estou passando para vocês. Eu sei que não estou aqui falando mal da Umbanda, não, tá? Sei que de repente posso até ser mal interpretada, mas longe de mim, não é isso que eu estou falando, tá? Como algumas igrejas, a gente sabe que algumas igrejas talvez, eu escuto falar, também não estou dizendo isso, assim, que a gente escuta falar que existem igrejas que são só focadas realmente para tirar dinheiro das pessoas. Então, se o intuito é esse ali dentro, às vezes também espiritualmente não seja uma boa. Mas uma coisa é certa, dentro da igreja está mais garantido, porque as pessoas que frequentam ali estão todas focadas no bem, estão todas querendo seguir uma coisa boa, né? Ao passo que um terreiro desse, que erroneamente se intitula Umbanda sem ser, tem pessoas que frequentam lá e que não estão só com intenções boas. Então é muito mais seguro você procurar uma igreja, mesmo que você ache que aquela igreja, aquilo ali é só por causa do dízimo, não sei o quê, mas as pessoas que frequentam ali, com certeza estão formando uma egrégora boa, um pensamento focado no bem, querendo se apegar a uma coisa boa, querendo acreditar em coisas boas. Né? Ali dentro da igreja, ninguém está pedindo maldade para ninguém. Deu para alcançar. Gente, às vezes eu fico com medo de causar
desconforto em algumas religiões, em algumas pessoas que seguem determinadas religiões. Não é essa a minha intenção, mas eu quero assim também alertar pelas minhas andanças, o que eu já pude observar. Eu quero alertar. Eu já tive dentro de casas que se intitulavam de Umbanda e que não vi coisas boas lá dentro, né? Então é experiência mesmo, tá? E tô alertando vocês e eu quero assim que quando vocês sintam que não estão bem, procurem ajuda, mas também tem que procurar ajuda no lugar certo. Senão não vai adiantar, né? Então, bom, a ideia é ajudar, não sei se ficou bem claro, né? Até com relação aos sintomas, porque isso é muito pessoal, a gente vai desenvolvendo, existem diversas formas. Me perguntaram até com relação ao bocejo, né? Eu acho que eu vou fazer um vídeo falando só do bocejo, mas o bocejo geralmente é circulação energética. Então, é assim, você está percebendo, você pode estar sendo drenado e o teu organismo está fazendo uma força danada para recircular a energia e te reequilibrar. Então aí você começa a bocejar porque a respiração, né? Quando você está bocejando, você respira mais, sim, ingere mais oxigênio. Tem uma explicação toda por trás disso. E aí você faz essa circulação energética. É uma espécie de defesa também, tá? E pode ser também um sintoma de que, assim, uma sinalética, de repente do nada, você começa a bocejar, 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 pode ser a aproximação de algum espírito que esteja te drenando. Aí você tem que ficar ligado, porque você está na sintonia dele, né? Que ele começou a te drenar. Toda vez que você é drenado é porque você tá na sintonia. A não ser que você tenha topado com um chefão desses aí, né? Com um obsessor profissa, que é raro, gente, é raro. A maioria dos nossos obsessores são esses que conseguem nos acessar por nós estarmos na mesma sintonia, né? Por a gente estar vibrando igual. Quem nunca, né? A gente acaba, às vezes, tá mal, fala besteira, com raiva do outro. Isso é o suficiente para nos colocar na sintonia dos obsessores. Então a gente tem que ter noção. Não é que não faça, não. Eu também faço de montão. Mas eu percebo. Aí volta atrás, peço até desculpa. Peço, às vezes eu entro mesmo numa vibe ruim, falo besteira também, a gente é humano, né? Mas aí eu penso rapidinho, eu já sei o que eu passei. Quem tem medo. Eu volto atrás rapidinho. Então é isso. E a gente tem humildade de reconhecer. Eles estão vendo a gente, eles conhecem a gente até pela maneira como a gente está vibrando. Já falei isso. A gente muda de cor. Então não tem como esconder deles o que a gente está sentindo. Aqui a gente esconde do outro que está do lado, mas eles conseguem nos visualizar bacana. Eles sabem até qual é o chakra que a gente está trabalhando mais. Pela maneira como a gente está vibrando, pela cor que a gente está emitindo. Então não tem como esconder. E também a corzinha que a gente está vibrando, a gente atrai os obsessores também. Eles percebem. E às vezes também a gente atrai, da maneira como a gente está vibrando, o tipo de energia que a gente está produzindo. Você passa num determinado local, eles dizem, opa, legal ali, eu vou sugar um pouquinho. E vem atrás de você. Aí você está na mesma sintonia, você arrumou ali uma companhia bacana para ficar te drenando. Então por isso que a gente tem que vigiar bastante nosso pensamento, nossa forma de agir, né? Pra gente só sintonizar com a galera do bem. Tá bom, gente? Foi o que eu podia passar para vocês aí. Depois eu vou lembrando mais e com o tempo eu vou passando mais coisas, tá? Mas olha, um beijão, fiquem com a luz.